ficou como ovelhas diante dos lobos. Coloca o servidor para tomar conta da mais alta periculosidade, os criminosos, na verdade, sem direito a portar uma arma, sem direito a portar uma carteira de identificação funcional. É isso que o secretário fez. Nós temos 14 mil agentes penitenciários sem uma carteira para se identificar. E criando conflito com a polícia militar. As atas de demissão. Vê os companheiros na rua portando arma para se defender, como o companheiro Marcelo, que morreu com 17 tiros na cabana do pai Tomás, não pôde se defender. Os policiais acabam tendo que, nessa situação de conflito, ter que conduzir os irmãos, né? Você mora na cabana do pai Tomás, trabalha no presídio de segurança máxima, no Ceresp. Estão conduzindo os agentes penitenciários até as delegacias, porque eles não portam a carteira de identificação profissional que dá direito ao porte. Mas é que esse secretário tem um batalhão de PMs fazendo cobertura dele, da família dele. Nós agradecemos ao Maurício Campos. Ele é covarde, porque ele não tem coragem de andar sozinho. Porque o homem, quando é homem, ele anda sozinho. Ele está com um batalhão de PMs atrás dele. Um outro detalhe. E vai levar depois, quando ele sair, depois tá sendo... Com relação à demissão dos agentes, com relação à demissão dos agentes, quando nós preparamos para ir lá no Ministério Público e entreguei o documento solicitando a abertura de uma ação civil pública contra a pessoa dele, certificamos que as atas de demissão, ele estava como se o outro estava pegando brasa com a mão do outro. Determinava assinar, o doutor Genilson, que é o subsecretário de administração prisional, para assinar as atas de demissão, mas a ordem expressa era ele. A pirracinha para não voltar, a picuinha, era do senhor Maurício de Oliveira Campos Júnior. E eu disse isso, meu Deus, foi da tribuna. Foi da tribuna que eu disse. Eu disse, ele falou, ó, está fazendo pirraça. E não sei como não tem competência para assinar a portaria. Pois é. E assinou as portarias, né? Vamos esperar agora, Mendonça, que o nosso Ministério Público, tão aguerrido Ministério Público, e vou pedir uma agenda, inclusive, com o Procurador-Geral de Justiça, porque o documento foi assinado, foi subscrito, inclusive por toda a bancada do PT, do PMDB e do PDT, por 22 deputados. 22 deputados assinaram o documento. Mais um terço. Eu colhi as assinaturas, entregamos lá no Ministério Público e até agora eu não vi abertura de ação civil para cobrar do senhor Maurício de Oliveira Campos Júnior a sua responsabilidade nesse processo de ter feito a demissão ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição da República, em pleno Estado Democrático de Direito. Pois é, deputado, mas nós gostaríamos aqui, porque esse programa aqui ele é muito ouvido pelos policiais militares, é de também colocar um elogio até que vai até soar estranho, mas ao presidente do Tribunal de Justiça Militar, o coronel Rubens Paulinho Coelho. Por quê? Houve uma reunião convocada pelo deputado Sérgio Rodrigues, com todas as entidades lá no tribunal, onde que foram colocadas a necessidade da Justiça Militar trazer para dentro dos quartéis os direitos e garantias individuais. E ainda que de forma acanhada, que pode ainda ampliar bastante, no caso dos desertores, né, deputado? Nós vivemos aí uma publicação no site do tribunal, numa ação rescisória impetrada pelo Dr. Campos, né, que é assessor jurídico do gabinete de Vossa Excelência, anulando aquelas exclusões arbitrárias feitas pelo coronel Robson, lá em Uberlândia, de militares que desertaram antes de 2007. Então o Tribunal de Justiça Militar aí, a gente fica satisfeito de ver que há espaço para que a democracia entre dentro dos quartéis, não é isso, deputado? Tem cobrado o coronel que instruiu. Essa ação, essa aí será uma ação regressiva, que o doutor Campos já está orientado, porque ao longo do tempo, né, Mendonça, nós nunca tivemos essa clareza, né, de chamar também o cidadão no polo passivo da ação. Mas agora em diante, nós já fizemos até reunião com relação a esse assunto, vamos passar a chamar o administrador público. Não é só a figura jurídica do Estado, não. Vamos chamar ele também para figurar. Improbo. Esse caso, o Cabo Jairo, defendido pelo doutor Campos, Antônio Campos, que é assessor jurídico do gabinete, numa ação rescisória, o tribunal, né, por unanimidade, reconheceu, concedeu a tutela antecipada e determinou ao comandante-geral que faça a sua reintegração. E isso vai servir como uma decisão que vai ser seguida pela instância de primeiro grau e, obviamente, pelas demais ações que vão chegar lá. São aqueles desertores que retornaram, Mendonça, antes da lei entrar em vigor. Mas o coronel Robson Nogueira, de Uberlândia, também acima da lei, também desrespeitando todas as leis e estatutos, né, e a própria lei aprovada pela Assembleia mais recente, colocou esses policiais de forma covarde, de forma cruel,
na rua. E o Tribunal de Justiça Militar, neste caso, está fazendo justiça e, como disse o Mendonça, está dando os primeiros sinais que realmente querem também respeitar os direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Maior. Falando em justiça, falando em lei, Coronel Mendonça, a Ascobom oferece assistência jurídica para os seus associados? Exatamente. Como é que funciona essa assistência jurídica? A assistência jurídica, basta que o filiado entre no site da Ascobom e ele vai ter como ele tem acesso. Nós ainda queremos, né, trabalhar dessa assistência para que nós transformemos isso numa trincheira, não só de defesa dos policiais, mas de controle dos abusos praticados por essas pessoas que ainda não entendem que o Estado foi redemocratizado. Então, parabéns, deputado. Vamos trabalhar todo mundo junto com o Campos e vamos denunciar aquelas pessoas que estão violando os direitos e garantias constitucionais dos policiais e o Estado Democrático de Direito. E você que está nos ouvindo aí, se você não é um associado da Ascobom, visite o site da Ascobom, www.portalascobom.org.br, e veja as vantagens que a Ascobom pode lhe proporcionar, inclusive assistência jurídica, para que você não fique aí à mercê das injustiças. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e voltamos daqui a pouco.